fundamentalmente. E qualquer olhar sobre as cadeias, dá para você ver que não passa de meia dúzia de grandes corporações que controlam todos os segmentos da cadeia. As sementes, a comercialização, o supermercado. 3 minutos, eu não cheguei na metade da página. Quero dizer com isso o seguinte, vou ser rápido então, vou parar de digressões e vou ser rápido. Primeiro, abastecimento não é comercialização agrícola, abastecimento é uma coisa absolutamente estratégica, que reúne as duas pontas, a produção de base agroecológica, preferencialmente, e o consumo, onde entram temas de educação, alimentar, regulamentar a publicidade de alimentos, e tem a questão dos preços dos alimentos que está na agenda internacional. Você não enfrenta a miséria se você não enfrentar o tema dos preços. Eu poderia falar aqui horas sobre isso, mas não vou, porque meu tempo já está acabando. Nós estamos vivendo, eu estava conversando com o Cláudio agora há pouco e com a Ana, estamos com um processo em curso que tem 3 dinâmicas que estão se dando simultaneamente. O Brasil Sem Miséria, a formulação da Política Nacional de Segurança Alimentar e o PPA, que é o Plano Plurianual de Investimento. Essas 3 dinâmicas precisam conversar. O ano passado a gente conseguiu que o presidente Lula fosse ao Conselho e assinasse um decreto estabelecendo que em 12 meses tinha que ter uma Política Nacional de Segurança Alimentar com metas, orçamento, etc. Ótimo, o governo está se esforçando, né, por prepará-la. Em agosto agora a gente espera que ela esteja pronta. Só que isso tem uma dinâmica que expressa movimentos sociais, setores de governo, institutos como o IPEA, a IBGE e outros, né, que expressa a nossa compreensão abrangente, intersetorial, etc. A outra é o PPA, que tem lá um programa temático de segurança alimentar. Quer dizer, já fomos alçados à condição de programa temático do PPA, o que é muito bom. Só que ele é mais restrito do que o nosso plano, na sua abrangência. E terceiro, tem o Brasil Sem Miséria, na sua lógica. Esses 3 precisam dialogar mais, e acho que a conferência que nós vamos fazer é uma oportunidade para isso. Muitos de vocês aqui são envolvidos em conselhos municipais, estaduais, alguns querem criar conselho e não conseguem, enfim. Então está mais ou menos todo mundo sabendo que de 7 a 10 de novembro a gente faz a 4ª Conferência Nacional em Salvador. As municipais já estão rolando e as estaduais começam agora em agosto. Acho que esse vai ser um momento importante de promover esses cruzamentos, esse diálogo, viu, Cláudio? Porque o CONSEC, pela sua natureza intersetorial, ele reúne 19 ministérios. Então a gente vai ter nas conferências gente de todas essas áreas, né? Além, obviamente, da representação social. Eu vou falar muito, vou saltar a questão, eu ia fazer alguns comentários sobre redução da desigualdade. Acho que isso aí é outra coisa, aí é mais complexo. Aí redução da desigualdade é mais complexo. Vivemos numa sociedade que é uma infernal máquina geradora de desigualdade. Infernal máquina geradora de desigualdade. Gera e reproduz e preserva. Nos vários planos, a gente tem muita mania quando discute, sobretudo aqui no Brasil, de olhar para cima, né? Olha para cima e pau no governo federal, pau na política, pau nos Estados Unidos, no Obama, nem quem quiser. Temos que começar a aprender a olhar de lado. Olhar de lado e olhar para baixo. A geração de desigualdade é uma lógica dessa sociedade que não é só fruto da política federal, não, ou de alguma coisa etérea que está lá em cima. São dinâmicas que estão ao nosso lado, na reprodução das nossas cidades, nos nossos governos estaduais. Esta cidade aqui é um exemplo notável de geração de desigualdade. Eu ia gostar de falar sobre isso, mas não vou, porque a Ana já está me olhando feio aqui. Eu acho que o enfrentamento da desigualdade nos leva a uma discussão de modelo de desenvolvimento e de padrões. Não quero que o Brasil Sem Miséria abrigue todos os nossos sonhos, não. Mas gostaria muito que o Brasil Sem Miséria fosse mais um canal que nos levasse para a discussão de modelos. Padrões distintos, etc. E os alimentos e alimentação têm um papel chave a cumprir aí. As atividades relacionadas com produção, distribuição e consumo de alimentos absorvem uma parcela substantiva da população e contribuem para o formato da sociedade. Dependendo de como você tem uma estratégia para a produção agrícola, para o pequeno e médio varejo, para os serviços de alimentação, no sentido de qualificá-los, no sentido de gerar oportunidade, etc., é outra cara que você dá para a sociedade. Qualquer pessoa que conhece sociedades menos desiguais sabe do lugar que nelas ocupam, tudo que diz respeito à alimentação, né? Por último, eu vou falar então sobre cidadania e os propostas do COEP, né? Acho que as questões de cidadania hoje no Brasil,
do que eu modestamente consigo ver, tem a ver com reforma política e tem a ver com democracia participativa. São esses dois eixos que eu enxergo. Há uma discussão de reforma política em curso, o COEP tinha que estar envolvido, se é que já não está, estava lá na origem, né, do movimento pela ética, etc. Está posta de novo essa discussão no Brasil. Não acho nem que se trata de grandes, a gente fica sempre esperando grandes reformas. Eventualmente a questão é começar com as coisas mesmo, mexe aqui, mexe naquele outro, mas há um importante desafio na democracia participativa que eu comecei falando, e vocês, a rede COEP tem um papel fundamental nisso. Essa democracia participativa que se manifesta em conselhos, em fóruns, em outras formas, né? Qualificar essa intervenção da sociedade nas políticas públicas é fundamental. É fundamental. E a difusão de uma concepção de direitos. Então eu fecho a minha intervenção nesse sentido. Assim como eu fiz uma observação de que acho que a noção de direitos está ainda um pouco diluída no Brasil sem miséria, é duro fugir do desenvolvimentismo, né? A gente vai enfrentar miséria porque queremos fazer um grande país, vai enfrentar miséria porque as pessoas vão ser mais produtivas, vai fazer miséria porque... Não, a gente vai enfrentar miséria porque é direito. As pessoas têm direito de viver dignamente. É um direito em si. Não interessa para que ele serve. Para que ele serve, tá bom, que bom, porque as pessoas que vivem melhor produzem melhor, geram mais riqueza, mas há uma questão de direitos aí envolvida, que tem que estar refletida na própria concepção dos instrumentos a serem usados. E acho que a gente tem que fazer, o COEP pode nos ajudar a fazer uma boa discussão de valores, os valores que orientam a nossa sociedade. Acho que está na hora da gente começar a dar um passo no sentido de subir de patamar civilizatório e começar a discutir valores. Valores das relações humanas, valores na relação com a natureza, valores na relação com o planeta. Acho que é para aí que nós temos que ir. Já sabemos como é que faz esse troço de enfrentar fome, já sabemos como é que faz esse troço de miséria, tem que arrumar aqui, arrumar ali, ajeita, mas, digamos, o debate foi ganho, o Estado parece mobilizado nessa direção, pelo menos em uma boa parte dele. Então agora a gente vai discutir valores, vamos começar a discutir direitos, como é que a gente organiza a nossa sociedade, respeito, a relação com a natureza, discutir a Amazônia, né? Essas que são as questões que eu acho que o COEP poderia dar uma grande contribuição, tanto na direção então, do fortalecimento da democracia participativa, qualificação, quanto na discussão de direitos e valores. Desculpa, Ana. Obrigado. Estou aqui nessa... nessa difícil tarefa de cortar palavras, porque nós temos o tempo para depois, para o debate, alguém tem que fazer.